Olá, gente. Vamos aqui continuando com a nossa aula de direção 3D, curso para formar diretores 2D, 3D e Live Action. E nessa aula nós vamos estar falando sobre uma visão geral do processo de produção. Apesar de ter falado um pouquinho isso em aulas anteriores, nessa a gente vai ampliar um pouco mais, colocar algumas especificações, colocar mais pessoas, mais artistas, mais produtores, mais profissionais da área de produção em si, tá? Que literalmente essa é uma lista longa, né? Então assim, existe dependendo da produção, se ela é pequena, média ou grande, tá? Essas pessoas podem variar um pouquinho, tá? Mas em geral é dessa forma que a gente vai estar aprendendo, né? Ou seja, a gente vai estar vendo quem faz o quê, né? Quem são as pessoas responsáveis, né? O que que eles são responsáveis, por exemplo, essa foto aqui a gente pode ver aqui o cameraman, aqui no caso eu acredito que seja o diretor e aqui os produtores, no caso aqui, os produtores não, né? No caso os assistentes de set, né? De filmagem. Tá, então a gente tem uma lista longa, a gente precisa entender como que é o funcionamento de cada um, tá? Normalmente, assim, o principal responsável, até aí colocando aqui, normalmente o principal responsável mesmo pelo programa ou pelo filme em si é o produtor, né? Que é o chefe dos chefes normalmente, né? Então, assim, ele que vai ser o responsável, né? Que vai preparar o projeto, no caso, assim, para programa, né? Então, assim, ele vai preparar o projeto, no caso, com o conceito do programa, os custos de produção, né? E ele que toma, desculpe, as decisões importantes mesmo, né? Ele literalmente é aquele cara que vai liderar mesmo, tá? Ele vai ser o responsável por toda a direção geral da produção, né? Então, o produtor, normalmente, até quando a gente fala de diretor, né? Então a gente está falando assim que ele é o produtor no caso, né? Então assim, é o produtor geral mesmo, tá? Apesar que pode ter lá o diretor lá do filme, né? Mas nós temos ali o produtor-chefe, né? Que ele é o responsável, né? Que vai estar sendo responsável por toda a responsabilidade em si daquela produção, né? Ou seja, é pela direção geral da produção em si, né? Geral mesmo, né? Então ele pode trabalhar como roteirista, né? Ele define o elenco principal e contrata realmente o diretor que vai dirigir a produção em si, tá? Então nós temos aí o produtor e o produtor, né? Ele pode ali contratar no caso o diretor, né, em si da produção, tá joia? No caso assim, produções menores, né? O produtor ele é responsável também por coisas assim mais triviais mesmo, tá? Ou então o diretor, no caso, função, né, que a gente vai estar vendo, ele poderá acumular as responsabilidades do produtor também, né? Então, neste caso, o crédito, né, combinando no caso essas duas funções, se a gente for colocar o produtor mais o diretor, né, a gente chega o produtor-diretor, né, que é justamente como se fosse uma mistura ali, né, do produtor com o diretor junto, tá joia? Então a gente também pode ter esse acumulando cargos, tá? Em algumas produções, a gente também tem outro proporcional, que é o produtor associado. Né? O que, que seria isso? Seria aquele cara que vai agendar as gravações, né? Que faz a escala do elenco em si e a equipe técnica e auxilia o produtor também, tá? Durante toda a produção, tá joia? Então esse cara ele vai ser responsável por tá auxiliando ali, né, o nosso produtor geral ali, tá? A gente pode até colocar no caso esse aqui, em vez de ser só produtor puramente, pode colocar produtor geral, tá? E aqui no caso, né, eu poderia ser o diretor do filme. Bom, é, então o produtor associado, né, responsável por esta área aí, né? Bom, em grandes produções, né, também a gente tem um dos primeiros trabalhos do produtor em si é literalmente contratar um roteirista, né? Roteirista. Quem é aquele cara, né? O roteirista é para escrever o roteiro, né? Que é justamente o documento que diz a todos o que fazer, o que dizer, etc, né? Ou seja, né, o roteiro é como se fosse uma espécie mesmo, como a gente já comentou até no vocabulário, né, em aulas anteriores, né, é uma espécie de plano de trabalho, né, ou de planta baixa em si, né, da produção. Tá joia, né? Então a gente isso já as pessoas já podem já subentender isso daí, tá joia? Então, literalmente a gente também tem aí o roteirista, né, que vai ser aquele cara por fazer o roteiro.
Às vezes a gente pode pensar, nós como diretores, a gente vai em pequenas produções, é lógico que a gente pode até pegar gamas de possibilidades maiores. A gente pode ser um produtor diretor e não ter um produtor associado, né? E a gente já fazer o roteiro também, né? Então, às vezes em produções menores, a gente não tem uma gama de profissionais assim para estar dividindo as tarefas, os trabalhos, né? Então a gente precisa ver como que vai ser até assunto de aulas futuras, né, que é sobre a parte de orçamento, né, então a gente vai estar vendo, definindo aí um pouco melhor isso daí, tá? Então, bom, logo depois no caso, né, produtor em si, desculpe, ele vai fazer o quê? Ele vai definir o elenco, né? Que aqui no caso o elenco não é só atores, tá, gente? Depende da produção no caso você está fazendo, mas o elenco, até vou colocar aqui entre parênteses, que pode ser, no caso, atores, repórteres, tá? No caso, a gente vai fazer um documentário, não sei, né? Ou até como uma produção de TV mesmo, apresentadores também, convidados, narradores, etc. Assim, né? Ou seja, qualquer pessoa cuja voz ou imagem será gravada pela câmera mesmo, tá? Então todos eles fazem parte ali do elenco, tá bom? Da nossa produção em si. Então o elenco é muito importante, de acordo com a produção, você vai ter que definir, vamos fazer o quê? É um documentário? É um filme publicitário? Ou seja, já é um filme live action? É um filme 2D? É um filme 3D? Né? Então tudo isso a gente vai ter que definir, depois que definir, logicamente a gente vai estar aí procurando e contratando todo o elenco daquela produção. Tá joia? E algumas vezes até também, essa categoria do elenco também, ela pode ser dividida, tá? Em 3 subcategorias também até, principais, né? Se é que eu posso falar assim. Que seria atores, né? Que é literalmente aqueles que representam os personagens em produções dramáticas, né? Os atores, os apresentadores, tá? E também, né, que é quem os apresentadores, né? Acho que nem precisa comentar no caso, né? Que é aqueles que apresentam os programas jornalísticos, de auditório, etc, né? E a gente também tem os locutores, né? Que não aparecem na tela, né? Eles, né, é só locução, tá? Então o elenco também, se quiser dividir em categorias, pode dividir assim essas categorias principais no caso, né? Os atores, né, os apresentadores e locutores aí, tá joia? Bom, em grandes produções, o produtor ele é responsável pela contratação do diretor, que foi como eu falei aqui, né? Aqui no segundo tópico, tá joia? Então, literalmente, às vezes o produtor pode ser o diretor, né? Mas ele vai normalmente contratar um diretor, tá joia? Para dirigir o filme em si, tá? Ou para o programa, né? Enfim, tá bom? Esse diretor, no caso, né, ele é responsável pelo programa. No caso, falando de programa, ou no caso filme, responsável pelo filme. Durante todas as fases da produção, né? Então, durante a fase de pré-produção, né, que lembrando que a gente, né, até o nosso curso ele é dividido em pré-produção, produção e pós-produção. Tudo isso que eu estou falando aqui, a gente está falando da pré-produção ainda, né? Então você vê que o conteúdo é muito grande, né? Nem entrou na produção em si, na pós-produção, tá? Então, o diretor, né, ele é responsável por todas essas fases, né? E durante a fase de pré-produção, por exemplo, né, ele tem que coordenar, que direcionar as atividades de toda a equipe e ensaiar o elenco, né? Ele é responsável por essa parte, ou seja, tem que estar todo mundo ensaiado, todo mundo certinho ali para que o filme, para que o programa, enfim, possa andar da maneira correta, né? É ele que determina a posição da câmera, né, e dos atores em cena, né? Ou seja, ele também vai definir os ângulos, né? Qual que vai ser o ângulo que vai ser usado, os planos durante essa gravação, né? Se é plano médio, plano geral, coisa que a gente vai ver em aulas futuras, bem direitinho, tá? E supervisiona a edição também na fase de pós-produção, né? Ele vai ter que dar essa supervisionada nisso também. Então o diretor ele é responsável por todas essas fases aí, tá? De todas essas partes, né? Ou seja, da pré-produção, produção e pós-produção em si, tá? Então literalmente, né, até falando assim em relação à alusão, né, com outras palavras, o diretor ele é o comandante da linha de frente, né? Ou seja, ele é o responsável pela transformação daquele roteiro que o roteirista fez,
né, em um filme, ou em um documentário, um programa de TV, enfim. Né? Então, literalmente, por isso também, toda a carga, né, está sobre as costas dele. Né? Isso é uma coisa muito séria, né? Ele tem que passar por esse procedimento e a responsabilidade também sobre ele é muito grande. Afinal, o produtor geral que contratou ele, né? E ele vai ter que dar uma se virada, né? Vai ter que se virar aí para conseguir fazer, né, essa produção andar, tá joia? E a gente vai dar agora uma pausinha aqui, tá? Para que, como é um assunto muito conceitual, para que não canse muito vocês, a gente vai voltar aí na nossa próxima aula, tá joia? Então a gente se vê lá, a gente vai estar continuando, né, ainda vendo essa visão do processo de produção, tá bom? Então um abraço e até lá.